Olá, eu sou Hari Karan. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Yoga da Alma. E hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial e o Yoga. Qual deles que carrega a verdadeira tecnologia da consciência? Eu gosto de misturar esses assuntos, de falar sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, por exemplo, e yoga, porque eu sou uma pessoa que fiz faculdade de sistemas de informação, então eu vim dessa área técnica, dessa área das exatas, e hoje eu sou professor de yoga e muito conectado com essa questão das humanas. E eu não vejo que essas áreas estão em conflito, muito pelo contrário. Quanto mais a gente consegue integrar essas áreas, melhor fica a nossa vida. Particularmente, eu gosto de trazer assuntos para os vídeos aqui do canal Yoga da Alma, que são assuntos atemporais. Ou seja, em qualquer momento que você clicar para assistir esses vídeos, eles vão continuar sendo relevantes. Como é que eu consigo fazer isso? Porque eu busco focar na essência, né, daquilo que o yoga trabalha, né, que é a essência do ser. Essa essência do ser, ela é atemporal. Então não importa o momento que você esteja assistindo esse vídeo, a gente sempre vai estar falando de algo aqui que vai estar correspondendo a algum aspecto da tua vida. Porém, o termo inteligência artificial, ele estourou agora em 2023, que é o momento que eu gravo esse vídeo. Então talvez esse termo inteligência artificial possa ficar datado em algum momento, porém é importante registrar que para a maioria aí dos especialistas, o conceito de inteligência artificial, como a gente está vendo nesse momento, é algo muito revolucionário. Alguns apontam que é quase como se fosse a revolução que a gente teve no desenvolvimento da luz elétrica ou da internet, por exemplo. Então é muito interessante a gente observar esse processo da inteligência artificial e trazer aqui sempre o embasamento do yoga, que vai trazer mais serenidade, mais consciência para essa questão. Então, para abordar esse assunto, em dois tipos de pessoas. Então a gente pode dizer que existem as pessoas que estão conectadas e as pessoas que estão desconectadas. Parece até um papo que acontece muito no filme do Matrix, mas não vamos entrar em nenhum tipo de estereótipo assim. Eu só estou colocando aqui para a gente poder diferenciar bem algumas questões importantes. Então quando eu falo em pessoa conectada, é claro que eu não estou falando de uma pessoa que fica horas e horas na frente do computador ou do celular. Na verdade, a pessoa que fica muito tempo na frente da tela, é muito provável que ela seja do grupo das pessoas desconectadas. Mas essas pessoas conectadas que eu estou dizendo aqui, e você que já acompanha o conteúdo aqui desse canal, já entende que são as pessoas conectadas com o próprio ser, com esse estado único da alma, legítimo do indivíduo, com esse processo intuitivo que vai para além dos padrões mentais, que vai além dos padrões das crenças estabelecidas no mundo. E aqui vale um parênteses para um vídeo que eu já publiquei aqui no canal, onde eu faço a provocação: quem nasceu primeiro, você ou o mundo? É bem interessante esse vídeo para você compreender um pouco do que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, obviamente, quando eu falo as pessoas conectadas, são as pessoas que estão conscientes de que o mundo está dentro delas. E tudo que está fora é apenas um reflexo, uma manifestação ilusória, ou seja, não é a realidade. A realidade é o estado de ser, é o estado pleno de consciência. Então, voltando para as pessoas que estão desconectadas do próprio ser, são as pessoas que
que não têm noção delas mesmas. Elas estão muito enraigadas no ego. É uma construção desse eu ilusório. Tá? Então você que não tem noção de quem você realmente é, você que está preso, seja aos teus conceitos psicológicos, né? Seja a tua história, né? Ah, eu nasci em tal lugar, eu trabalho não sei aonde, eu sou filho de X e Y. Ok, maravilha, todos nós temos alguma história, todos nós temos uma memória, né? Da onde a gente nasceu, as pessoas que a gente se relaciona, etc. Ok, maravilha. Porém, você não pode se agarrar a isso sendo que você é isso. E isso é um reflexo da passagem do teu ser aqui, nessa vida. Não concorda comigo? Isso é só um reflexo do caminhar, né, daquele que é. Você está muito além disso. E, ok, honre isso, honre essa história. Assim como você deve honrar os teus ancestrais, né, os teus pais, honrar isso, porque sem essa ancestralidade você não estaria aqui. Porém, você não é isso. Isso é importante frisar, porque isso é um fato. As pessoas que estão desconectadas delas mesmas, elas seguem acreditando em tudo que está sendo imposto no mundo, e por essa questão elas acreditam que é o mundo que vai transformar elas. Esse ponto é muito importante você compreender. Eu quero que você respire um pouquinho, que eu vou repetir. As pessoas que estão desconectadas e, portanto, não têm consciência de quem elas realmente são, elas seguem presas, identificadas, agarradas a todo tipo de crença que está estabelecida no mundo e, portanto, acreditam que é o mundo que vai transformar elas. E são essas pessoas que ficam na esperança de um salvador, de algo que vai acontecer e vai tirar o sofrimento dessas pessoas. Não é isso que acontece? Então essas pessoas, as que estão desconectadas, que estão presas nessa ilusão do mundo. Então essas pessoas desconectadas, e por não estarem conscientes delas mesmas, acreditam que esse mundo é a própria realidade. E que a alma e toda essa narrativa espiritual é tudo uma ilusão. Já percebeu isso? Então, as pessoas que são muito desconectadas delas mesmas, que não têm essa abertura do próprio ser, acham que todo esse papo que a gente tem aqui é tudo uma ilusão. Elas acham que isso está sempre relacionado a um campo meio mercadológico que aconteceu com muitas instituições religiosas, né, que se aproveitam de uma certa ingenuidade dessas pessoas, né, e acabam manipulando elas. Mas esse não é o papel do yoga, porque eu vou colocar algo aqui que é muito importante você entender. O yoga, ele não está relacionado a nenhum tipo de sistema de crenças. Na verdade, o yoga desconstrói essas amarrações psíquicas que nós humanos temos a tendência em fazer. Agora, se você me perguntar, tá, mas como é que então a gente faz? A gente deixa de acreditar em tudo? Tudo é uma ilusão? Eu não vou fazer mais nada? Não, cuidado com isso, porque isso é uma outra ingenuidade. Quando você percebe a ilusão, não significa você negar ela. Eu já dei isso no vídeo anterior, quando eu falei da ruína do pensamento. Dá uma olhada nesse vídeo. Ali eu explico que a ilusão é uma forma muito ilustrativa da vida, muito didática de experimentar a vida. Então não tem nada de errado você estar inserido na ilusão, porque é um sistema artístico do cosmos, podemos falar assim. Olha que bonito, não é? Então, sem a ilusão não teria beleza na nossa vida. Porém, cuidado para não ficar preso nisso.
É isso que eu estou colocando aqui. A maioria das pessoas está presa nesse campo de ilusão. É como se você achasse que a vida acontecesse só nessa tela que você está vendo aí, a tela no seu celular. Ou imagine que você está jogando um joguinho de simulação, tipo um GTA. Eu adoro GTA. Eu cresci e desde os primeiros, eu sempre joguei a franquia GTA. Eu acho muito divertida. Mas aquilo não é a realidade. Por mais divertido que seja, você não pode viver ali dentro daquela simulação. E aqui é um gancho para a inteligência artificial. É um gancho porque, se você vê, muitas pessoas têm um certo temor pela própria inteligência artificial, porque as pessoas começam a achar que a gente vive numa simulação. E, de uma certa forma, de analogia apenas, faz sentido, né? Se a gente fala que isso aqui tudo é uma ilusão, eu estou falando até agora há pouco que esse mundo é uma ilusão, então por que não uma certa simulação? Porém, não tem ninguém te manipulando por trás disso. Esse é o ponto. E a gente já vai buscar entender por que isso. Por que eu posso afirmar que não tem ninguém te manipulando? No plano espiritual, como se tivesse alguém te manipulando no plano espiritual. Não é bem assim. Vamos primeiro entender por que as pessoas temem tanto essa ideia de que esse mundo que todos nós vivemos como pessoa pode ser um mundo de simulação. Então, por que as pessoas temem isso? Porque é o medo de eventualmente sucumbir ao desconhecido. Por que as pessoas têm tanto medo do desconhecido? De se entregar ao desconhecido? Queridos, é só assistir os filmes de Hollywood. Eu, assim como a maioria de vocês, eu acredito, é muito influenciado por essas obras, né, por esses filmes. E desde pequeno a gente cresce assistindo filmes de terror. E a grande maioria desses filmes de terror é de fantasmas, de demônios, de um monte de maluquice que criam um aspecto de medo sobre o desconhecido. Não é verdade? Mas mesmo que você entenda que isso é ficção, de alguma forma, lá no teu subconsciente, você fica receoso de sair andando no meio de uma floresta no escuro. Claro, ali pode ser que tenha algum animal predador que possa te fazer um mal. Mas as chances são até bem pequenas, dependendo do lugar que você está, enfim. Então é sempre uma questão do subconsciente. Tem uma questão que é muito usada nas narrativas de autoconhecimento, que é, imagine você entrando num quarto mal iluminado e tem uma corda enrolada no chão. Como você não está enxergando direito, você vai olhar aquela corda e vai se confundir com uma cobra enrolada. E você vai ficar com medo, você vai levar um susto, porque uma cobra enrolada, se você pisa nela, ela te dá o bote para se defender. Né? É uma reação natural. Porém, você acende a luz e vê que é um conjunto de cordas enroladas e você fica tranquilo. Porque a mente nos engana. Porque a função da mente é fazer essa interpretação da vida. E no caso, a gente utiliza, né, desses recursos, visão, audição, tato, desses sentidos. Isso faz parte desse processo aqui. E muitas vezes essa nossa programação nos engana. Porque é assim que funciona. Nós, como seres humanos, temos essa limitação. Porém, é importante você entender que você não pode confiar 100% na tua mente. A tua mente está só fazendo uma função de interpretação. Assim como você vai usar o teu computador ou o teu celular, que está se comunicando com a máquina, né, com o hardware, então tem o software ali, que é o aplicativo, que é o teu sistema operacional. Então há uma linguagem de interface nisso, que hoje em dia é muito fácil de usar. Apenas com alguns botões você interage com a máquina. Mas você pode às vezes interagir em forma de texto. Há uma interação, uma linguagem, uma comunicação
mas que é interpretada por um monte de programas que a gente às vezes nem sabe como é que funciona. Mas existe um processo de comunicação. Portanto, a nossa mente é esse processo de comunicação entre o desconhecido e essa forma de ver a vida. E, portanto, como a gente tem uma dificuldade de se relacionar com aquilo que é desconhecido, existe esse medo, existe esse pavor. Existe o pavor das forças ocultas. Então, se eu falo, inclusive, esse termo, forças ocultas, as pessoas já acham que é alguma coisa maligna. Mas, se você tiver consciência de si mesmo, você vai perceber que a maior parte de você mesmo é uma força oculta. Se você fechar os olhos e sentir a si mesmo, você vai começar a perceber o quanto de forças ocultas estão operando em você. E está tudo bem. Só porque é oculta não significa que é maligno. É só você perceber o teu coração nesse momento. Você coloca a mão aqui no peito e você começa a sentir a batida do teu coração. Até então você nem estava dando conta de que teu coração estava batendo. Mas ele estava ali operando, funcionando, ele está batendo o tempo todo, senão você não estaria aí. Então, é uma força oculta, que de repente você toma consciência. Às vezes até a respiração, que é algo que está tão presente na vida de todo mundo, e as pessoas nem se dão conta. Aí vem o professor de yoga, respira assim, respira assado, a pessoa, nossa, eu nem sabia que eu podia respirar assim. Porque estava uma força oculta ali. Tá entendendo? Então, essas pessoas que estão desconectadas de si mesmo, desconectadas da vida, mal sabem que a maior força oculta desse planeta são elas mesmas. É a força da alma. Pois é a instância que anima toda a matéria. Pelo menos essa matéria que se organizou aqui, ó, agora. Que está organizando aí essa tua estrutura que te possibilita interagir com a vida, com as outras pessoas. E aí a gente entende um pouco melhor essa questão da matéria. Porque a matéria nada mais é do que essas forças ocultas operando o tempo todo. E por mais inteligente e complexa que seja essas estruturas materiais, elas são sempre impermanentes. E aí eu volto para aquilo que eu estava falando anteriormente. Como algo impermanente pode ser a realidade plena? Reflita sobre isso. Como é que algo tão impermanente quanto a matéria pode ser a realidade plena? E aí você pode também refletir o seguinte: não é muita ingenuidade se agarrar em algo que não vai permanecer? Então, por que ter medo de uma inteligência artificial que tem como essência um mero equipamento que é tão frágil, ou até mais frágil que o próprio corpo humano? Aí você vai dizer, não, Harry, mas imagine uma máquina de robôs que conseguem levantar pesos muito mais com mais facilidade do que o ser humano, ou de máquinas que conseguem adentrar em lugares que o ser humano não consegue adentrar, enfim. Aí a gente pode viajar na ficção científica. Mas lembre que o nosso corpo físico ele é orgânico. E por o nosso corpo físico ser orgânico, ele detém de um mecanismo que tem um processamento esplêndido, desde que seja bem cuidado, claro, como qualquer coisa na vida. Se você cuida bem dessa estrutura, ou seja, se você se alimenta adequadamente, se você dorme adequadamente, se você mantém tua mente tranquila, translúcida, essa estrutura, ela nunca vai te deixar na mão. Agora, um equipamento, se não tiver rede elétrica, não vai funcionar. Se não tiver uma boa bateria, não vai durar. Dependendo da umidade, do clima, não vai funcionar direito. Se não tiver conexão com a internet, não vai funcionar.
então é muito mais limitado do que essa estrutura aqui. E aí a gente pode entender que essa estrutura orgânica aqui do ser humano é o hardware mais avançado aqui do planeta Terra. Não significa que somos melhores do que as plantas e os animais, não é essa a questão. Isso aí é uma ignorância. Mas é importante a gente entender que a gente está com equipamento de primeira aqui, que pode se locomover para qualquer lugar, que tem uma mente que raciocina, que pode enxergar a vida de uma maneira muito profunda, que outros animais não têm essa habilidade. Então isso aqui é hardware e software de ponta. Só que o ser humano, ele não tem consciência disso. Então, as pessoas desconectadas, elas menosprezam isso completamente. Agora, as pessoas que estão conectadas com a natureza, com o próprio ser, sempre vai reconhecer isso aqui e vai utilizar isso da melhor forma possível. Portanto, é interessante a gente falar dessas coisas aqui, porque eu estou me comunicando com vocês através de um vídeo do YouTube. Então, que maravilha que a gente tem essa tecnologia. Eu estou gravando de um celular, um microfone, conecta na internet e você está assistindo aí da tua casa. Porém, é importante que você entenda que essa tecnologia maravilhosa, ela é super rudimentar. Mas a tecnologia mais avançada está aqui. E eu estou falando isso porque eu, como eu disse, me formei em sistemas de informação, na época, achando que ia entender tudo sobre sistemas de informação. E qual foi a minha decepção? Apenas aprender linguagem de máquina, que claro, não é fácil, ainda mais na minha época, que era muito bruto, né? Você tinha que programar da forma mais bruta possível, mas eu achava que ia muito além disso. Hoje em dia avançou muito, provavelmente eu ia achar muito mais interessante estudar os sistemas de informação hoje em dia. Mas quando eu me deparei com o yoga, eu percebi o potencial de sistema de informação que isso aqui tem, porque isso aqui, ele se comunica de uma forma muito poderosa, muito mais avançada do que qualquer máquina, qualquer inteligência artificial, porque detém desse estado de consciência. E aqui vale um adendo que muitas pessoas estão começando a debater sobre essa questão de consciência. Ah, será que a inteligência artificial vai adquirir consciência? Não vai, queridos. Não vai pelo simples fato de que o estado de consciência é resultado dessa combinação muito única do indivíduo que consegue experimentar a vida de uma forma única. A máquina, por mais inteligente que ela seja, por melhor que ela faça os cálculos, às vezes muito mais rápido do que a nossa própria mente, ela não consegue experimentar a vida, ela só está replicando dados. O ser humano, ele pode apenas replicar dados, que é o que acontece com muitas pessoas hoje em dia. As pessoas que estão desconectadas, que não percebem elas mesmas, são como se fossem meras máquinas, estão só replicando dados. Elas acreditam em coisas e ficam repetindo aquelas coisas que elas acreditam. São quase como máquinas. Agora, as pessoas que estão conectadas com o próprio ser, que reconhecem a alma, elas têm uma possibilidade de sentir a vida de uma forma muito única, muito intuitiva e direcionar essa vida para processos muito criativos. É daí que vem a criatividade. A máquina, ela não é criativa. Ela faz uma combinação de coisas que já existem. Agora, a qualidade da criação vem dessa instância da alma, da criação pura. Só o ser humano tem essa possibilidade de manifestar algo criativo. Então, como é que a gente faz para continuar operando ou talvez reconhecer como essa estrutura, a estrutura
de tecnologia de ponta? Através do yoga. Yoga é a tecnologia que mantém essa estrutura. O yoga, ele está vivo há pelo menos 10 mil anos. Eu já vi mestres falando que desde que o ser humano é ser humano, ele já começou a desenvolver yoga. Porque o yoga é esse aprofundamento sobre si mesmo. Yoga não é apenas posturas, não é torções, não é apenas as respirações, as meditações. Isso aí são estruturas que complementam o yoga. Mas o yoga, em essência, é perceber o estado único do ser, onde a mente não está reagindo aos processos do mundo, nem aos processos dela mesma, podemos dizer assim. Então a mente deixa de reagir às coisas e passa a servir esse estado pleno do ser. É quando a mente resolve servir a alma. Então, como o yoga já nasceu lá atrás, pense, há 10, 5 mil anos atrás é muita coisa. Então o yoga já atravessou os piores momentos da humanidade. Sobreviveu às piores eras do ser humano. E inclusive deu suporte para a transcendência desses momentos. Então o yoga é a estrutura tecnológica porque tecnologia a gente pode interpretar como uma ferramenta que revela o real poder do ser humano. Mas não o poder para pegar para si, que é o que acontece muitas vezes. O ser humano ele quer controlar o poder. Não, não é isso. É você vivenciar o poder do ser, que é algo muito poderoso, né? A alma é um estado que reverbera esse estado pleno de consciência que está no cosmos, da própria criação. Então é uma potência muito grande. É o poder de conseguir amar tudo e todos sem criar condicionamentos. Basta olhar as histórias dos grandes mestres, dos gurus que transitaram e ainda transitam aqui na Terra. Então a inteligência artificial, como a gente está vendo se desenvolver agora nesse momento, é com certeza uma ferramenta fantástica, vai nos ajudar em muito aí. Assim como a internet, todos esses meios que a gente utiliza estão nos auxiliando de alguma forma. Apesar que as pessoas que estão desconectadas adoram dar uma deturpada nisso, né? Utilizam de forma muito irresponsável, porém, achar que a inteligência artificial vai ganhar um estado de consciência, assim como o ser humano tem essa possibilidade, é muita ingenuidade ou uma ignorância sobre o que é consciência. É por isso que o yoga está mais vivo do que nunca, pois a gente vive esse momento muito interessante da sociedade, onde está acontecendo um grande processo de integração. Para que essa integração aconteça, você também vivencia muita segregação, porque são as pessoas muito desconectadas de si, sustentando um estado de ignorância muito grande, que insistem no processo de segregação, de separar. E isso dificulta um pouco o processo, fica mais conturbado, fica muito caótico, mas é compreensível que aconteça isso, porque acontece com a tua mente, é a resistência. Se você nunca meditou na vida, e você senta para fazer uma meditação, você fica em silêncio, basta 5 minutos para você ver quão terrível é isso para a tua mente. Ela vai resistir muito, ela vai ficar, para que isso? Perda de tempo, quando é que vai acabar, como é que eu faço? A tua mente não está preparada, então vai ser algo terrível, e tua mente vai sabotar isso, porque é o estado que ela se encontra. Então o estado que muitas pessoas se encontram no mundo é de muita resistência a essa transformação que está acontecendo. Então essas pessoas vão se espernear. E elas vão gritar. E é o que acontece na internet. Então as pessoas estão gritando, elas estão sofrendo. Mas ao mesmo tempo, mais e mais pessoas estão se conectando. Porque esse processo de sofrimento, ele está induzindo
ao processo de conexão, de consciência, de enxergar a realidade. Então o yoga está auxiliando as pessoas a enxergarem cada vez mais o próprio ser, a própria alma. É através disso que elas vão se curar. Então uma mente meditativa, ela está contemplando tudo isso que está acontecendo. Ela percebe todos esses movimentos, mas ela não fica alienada. Ela age sempre que necessário. Existe muita atividade para um ser consciente, para um ser meditativo que está utilizando o seu processo intuitivo. Ele está muito ativo. Nunca trabalhou tanto esses seres de luz. Porém, eles não ficam se agarrando nesses dramas que acontecem. Essas pessoas que vão se conectando vão deixando cada vez mais de ficar agarrada a esses padrões e acabam se divertindo mais com a ilusão do mundo, no sentido de aproveitar essa manifestação ilusória ao invés de ficar sofrendo com isso. Então esse é o presente do yoga, você poder articular com esse processo ilusório, porém se divertindo, porém degustando disso, aproveitando esse momento que você está aqui como ser humano para usar essa tecnologia, esse poder de processamento para manifestar o que é de melhor nessa vida. Mas primeiro você precisa manifestar em si mesmo. O estado de graciosidade, de amorosidade, de plenitude, ele precisa nascer dentro de você. Não vai vir de fora. Pode ser que venha em alguns momentos, mas é impermanente, como eu falei. Não vai se estabelecer pelo que vem de fora. O que vem de fora pode ser um facilitador para isso, ou algo que vai ser rude e vai provocar para que você olhe isso de uma forma mais urgente, talvez. Então, é como acontece com as doenças. Quando você sente uma dor no teu corpo, é algo que está dizendo urgente, urgente, olhe para cá. Está acontecendo algumas coisas sérias. Você está tão desconectado que agora você precisa se conectar. Resolva isso. Está doendo porque alguma coisa ali não está funcionando bem. Então, as situações da vida é a mesma coisa. Por que eu estou sofrendo? Porque a vida está dizendo urgente, olhe para você, desperte, se conecta com o teu ser. Agora, mas depois eu vejo isso. Tem que ser agora. O estado de urgência já está gritando. Tá certo, queridos? Então, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, eu estou recrutando o pessoal para minha nova imersão que eu vou fazer nos próximos meses, em que eu vou chamar de o Despertar da Kundalini, onde eu vou fazer práticas de Kundalini Yoga, meditações, vou dar práticas completas também. E mesmo você que nunca fez yoga, nunca participou, tem exercícios e práticas para todo mundo. Mas eu não tenho tempo de fazer. Tem exercícios que você vai poder fazer em menos de 15 minutos. Todo dia. Você faz por 15 minutos, vai acontecer um processo de transformação se você se disponibilizar para isso. Se você não abrir um espaço para você, nada vai acontecer e na verdade você vai ficar transitando nessa impermanência ilusória da vida e vai continuar sofrendo. Agora, se você quer realmente manter um estado de consciência, o mínimo que seja, que o mínimo que você fizer pode ser muita coisa, vai por mim. O pouco que você fizer vai começar um processo de transformação e você não tem nem ideia. Então vou deixar um link aí na descrição para o grupo do WhatsApp, o grupo secreto, em que lá eu vou dar mais informações para como é que eu vou proceder com essa imersão aí. Gratidão por me acompanhar até aqui. Aproveita, deixa um like, se inscreva no canal, compartilha, ajuda muito aí a gente manter aqui o nosso conteúdo e a gente se vê numa próxima. Gratidão.